Fala pessoal, tudo bom com vocês? Mais uma vez estamos aqui no nosso canal trazendo mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Obrigado vocês que perguntaram por nós, vocês que sentem falta das lives de domingo, vocês que perguntaram se alguma coisa tinha acontecido. Sim, muito trabalho em uma filha de 5 meses para cuidar. E aí você imagina, né, como é que tá lá Jumi, como é que tô eu. Tirei até a barba porque ela puxa muito minha barba, puxava a barba, tirei, mudei o visual do cabelo crescer. Fiquei com cara de pai mais velho. Mas é isso, rapaziada. Não foi nada demais que aconteceu, é só realmente cansaço. Graças a Exu, muito trabalho, algumas iniciações. E a gente está voltando à nossa rotina de voltar a fazer vídeos, né? Porque a gente trabalhou muito e às vezes bate aquela maresia de, bom, não quero gravar nada hoje não. Fazendo muita aula interna, recebendo muita gente em casa. Isso cansa e a gente deu uma parada quase de um mês. O último vídeo que eu fiz foi no Setembro Amarelo, acho que dia 28, com a doutora, e a gente falou sobre essa questão do suicídio. De lá para cá a gente começou a trabalhar e a gente está voltando com a série de diálogos. E a gente vai responder hoje algumas perguntas que marcaram muito a história aqui do nosso canal. Dentre elas, uma pergunta de bate-bate, de alguns outros internautas. Como foi que o culto do orixá começou? E a gente vai responder isso e vamos ter outras perguntas que a gente vai responder, não nesse vídeo, em outras partes. Por isso, a série Diálogos. Valeu, rapaziada. Eu vou aqui e volto já, logo depois da nossa vinheta. Muito bem, senhoras e senhores, mais uma vez, muito obrigado por continuarem aqui com a gente. Bom, se você já é inscrito no nosso canal, não se esqueça de clicar na sinetinha, deixe suas opiniões aqui embaixo. De antemão já peço para vocês, você que é assíduo aqui no nosso canal, que assiste, perceba que a gente não pede nada para vocês. Mas se vocês quiserem cooperar com alguma coisa, a gente vai te pedir uma coisa. A primeira, deixe o seu like sempre que você assistir o seu vídeo, né? Seja ele positivo ou negativo, like ou dislike, mas diga por que você não gostou. A segunda coisa é que se você quiser cooperar com a gente alguma coisa, tá aqui o número do nosso Pix. Você coopera com algum valor, a gente vai divulgar aqui, né? A gente vai responder sua pergunta, vamos fazer assim, né? Já que a gente tem o YouTube, né? E juro a vocês, eu nunca ganhei nada daqui do YouTube. Geralmente quando a gente ganha alguma coisa que o pessoal se interessa, gosta do nosso trabalho, e acaba fazendo uma doação aqui no número desse Pix, está aqui embaixo, que você nos ajuda a cada dia mais a trazer conteúdo. Tem pessoas que ligam, né? Que chega aqui, mandam uma contribuição, outras dão o seu like. Se você não pode contribuir, deixa o seu like aí, porque já ajuda muito na tentativa da gente conseguir alguma coisa do YouTube. Mas sem mais delongas, vamos trazer essa informação para vocês. Quais são os orixás que são cultuados desde que o mundo é mundo? Você precisa prestar atenção em uma coisa. Nem sempre ele será considerado um orixá por conta do local que ele é cultuado. Mas como assim? Lembra que eu falei para vocês? Antes de ser babalaô, o sacerdote precisa ser historiador, conhecedor da história, saber um pouco mais sobre teologia, costumes, entender o que é que aquele povo pensa e que não é a sua religião que está certa, a deles também pode estar, mediante o ponto de vista e educação cultural que cada povo tem. Bom, vamos puxar para fatos verídicos, como diria seu Paulo Gogó, fatos venéricos. Mas vamos pensar da seguinte forma. Se você tentar juntar todos os continentes, Ásia, Europa, América, Oceania, África, você vai perceber que eles se encaixam de certa forma. Ela é de um formato bem mais perfeito no primórdio dos tempos. E a própria geografia e a própria história vão provar que todos os continentes eram unificados. Depois, a Terra, com erupções vulcânicas, o movimento das placas tectônicas, esses continentes começaram a se afastar. Mas isso não foi da noite para o dia que aconteceu. Os povos antigos que habitaram esses continentes, prova disso, os indianos, os Vedas, os fenícios, os povos lá de trás, antes de Cristo, que é a tabela que a gente tem para poder medir o tempo, né? Antes de Cristo, depois de Cristo, né? Os pesquisadores e arqueólogos acreditavam que todos os homens, né, viviam juntos. E quando eu digo homens, entenda-se, né, seres humanos coabitavam junto nesse mesmo planeta. E é muito provável que os costumes
desses povos eram muito iguais. Com o tempo eles começaram a se separar, cada um criou sua língua, o clima mudou, né? A forma da linguagem também foi mudada. Você vai ter várias palavras que elas coexistem em várias nações que têm o mesmo significado. Eu acho que a única palavra que não tem outro significado é o que a gente fala no Brasil, a palavra saudade, que em outras línguas ela não existe, né? Mas é chamada de outro nome. Mas saudade não é universal. Mas outras palavras são, alguns gestos são universais. Como fazer assim, eu estou bem, assim, eu estou mal. Então, alguns gestos também. Mas as palavras, algumas, são equiparadas. Bom, eu não sou professor de línguas, né? Enfim, vocês entenderam o que eu estou querendo dizer. Mas, o que a gente está se prendendo aqui é o culto de orixá. A gente não pode, como religioso, seja de candomblé, de umbanda, do ifá, a gente não pode confundir o que é orixá, o que é eborá. São diferentes. Quando a gente fala de orixá, né, ori não é só da cabeça. Existe um termo chamado de orixá origum, orixá que deu origem. Existem algumas energias que a gente considera orixá, outras que a gente não considera orixá. Por exemplo, Yami. Se a gente for pegar algumas nações mais antigas, vamos se voltar aqui, vamos tentar olhar pela ótica viking, né? O povo nórdico, eles acreditavam que Odin cuidou de todo o caos. Então Odin tomou conta de tudo. Odin resolveu o problema. E o lado feminino de Odin, segundo os vikings, é a deusa Freya. Por sua vez, a deusa Freya e Odin criaram as valquírias. Esse nome valquíria significa aquelas que escolhem os mortos. Preste atenção na equiparação que a gente vai fazer aqui. Bom, se Odin e a deusa Freya criou, né, as valquírias, e a função das valquírias era servir aos reis, e os guerreiros eles davam tributos para que no dia da morte deles as valquírias pesassem a favor deles, levando por merecimento também, por ser homens valorosos, para o Valhalla, e outros iriam ser levados para as fazendas da deusa Freya. Existem relatos que dizem que a própria deusa Freya também era uma valquíria. Bom, na teologia iorubá, eles vão dizer que Eledumare criou as Yamins, que são equiparadas às valquírias. Alguns orixás fizeram pacto com Yami para que eles não fossem atacados. Dito assim, o próprio Oxeremabô, conhecido também como Abatalá, por isso que ele usa Alacá, por isso as obrigações que são feitas, os sacrifícios são com animais fêmeas, por esse motivo. E esses cultos que eram feitos à terra pelos nórdicos, por exemplo, eram um objeto fálico feito de pedra, que eles ofertavam galo, mel, leite, que podemos equiparar àquele rapaz que sempre precisa de alguma coisa para levar informação aos orixás. A gente está falando de Exu, né? Também ritos eram feitos à terra, cavava-se um buraco e alimentava-se a terra. Se fizermos uma alusão ao culto que a gente faz, chegamos à conclusão de que Yami sempre foi cultuada desde que o mundo é mundo. Exu sempre foi cultuado desde que o mundo é mundo. Yami é considerado orixá origum, orixá que foi criado diretamente do próprio Eledumare. Exu é considerado orixá origum, que foi criado diretamente do próprio Eledumare. Chegamos à conclusão, se nós equipararmos por tudo que eu falei, lembrando que isso daqui não é uma via de certeza de uma prova científica, que era isso. É simplesmente uma conclusão que quando você para e olha para trás e fala assim, os caras lá antigamente cultuavam dessa forma, objeto de forma fálica, oferecendo mel, oferecendo leite, oferecendo bebida, oferecendo sangue de animal, que é muito parecido com o que a gente faz com o Exu. É a mesma coisa da forma que eles cultuam Yami, o chamado de Mamagaia, a mãe terra, que eles cavavam um buraco e oferecia isso, que a gente pode chamar do culto de Omoolu, a parte feminina chamada como Olu, né? No culto tradicional iorubá, que seria considerada a mãe de Chaponã, ou mãe de Obaluaê, também tem essa questão de Chaponã ser considerado o orixá e Obá Oluaê considerado um Eborá.
né, que tinha o mesmo poder equiparado, mas esse é assunto para um outro vídeo. Bom, eu espero ter trazido o esclarecimento para vocês e vamos lembrar só mais uma ponta aqui, ó. Desde que o mundo é mundo, de que o continente era junto, se separou, lembrem que o homem era colheitador, então ele andava pelas estepes, por vários locais, para encontrar o que se alimentar. O homem não tinha noção de espaçamento de onde ele estava, então tinha um raio, né, estourava um vulcão, ele sempre tinha medo, então ele associava aquilo a um poder maior que ele. E aí ele começa a evocar essas egrégoras, oferecer sacrifícios, e desses sacrifícios essa egrégora começa a responder e eles vão dar esses nomes, né? A princípio não se chamou de Exu, não se chamou de Amin, né? Se chamou de Valquíria, né? As senhoras da noite, que viviam montados em cavalos alados. Quando a gente vai ver isso na Grécia, as valquírias também existem com outro formato, né? Elas têm asas, as asas já estão nela, não estão em animais, né? Isso na própria Grécia. E a Grécia também não vai chamar de Exu, vai chamar de Nobus, né? Essa figura que está associado diretamente a Yamin. Vão chamar da deusa Nix, a companheira de Nobus, mas Nobus é muito parecido com a figura de Exu, aquele que tem que receber ofertas para que tudo fique em paz. Então perceba, a própria história, o próprio culto dos outros povos apontam de forma muito clara o que a gente cultua hoje na nossa religião. Então, desde que o mundo é mundo, o próprio homem percebeu que ele não andava só e que existiam energias acima do conhecimento dele, a qual ele mesmo deu esse nome, ao ponto de, em determinados momentos, em determinados cultos, essa própria energia se manifestar no ser humano, né? Que aí, no nosso conhecimento da nossa cultura de orixá, chamaremos de orixás, com costumes diferentes. Porém, a gente percebe isso. Não tão longínquamente, a gente pode fazer a associação do próprio Thor, o deus do trovão, para o nosso Xangô. A diferença é que um é preto e outro é branco. É óbvio, né? As culturas vão pintar os seus heróis, os seus deuses, da forma que eles se enxergam. Então, os deuses nórdicos são brancos porque eles são brancos, né? Então, na Nigéria, Xangô ele é negro porque só tem negro ali, né? Ou seja, alguns deuses que eles vão ser conhecidos, por exemplo, o próprio Loki vai ter uma associação ao próprio Exu, pelo menos aqui no Brasil. Eles vão dizer que Loki é o pai da mentira, o enganador, né, o que muda de fisionomia para fazer as coisas. E Exu também, todo mundo conhece Exu, mesmo de que forma errônea, de dizer que Exu é o pai da mentira, é ele que gosta de inventar contenda, que eu sou iniciado de Exu e eu sei que não é nada disso. Exu é o orixá do equilíbrio, mas essa cultura foi trazida aqui para o Brasil. Então, chegamos à conclusão de que Yamin, Exu, Onilé foram os primeiros orixás a serem cultuados em cima da terra, ainda que não chamados por esse nome. Por exemplo, vamos pegar aqui Exu. Exu no Benin é chamado de Elegbara, na Nigéria é chamado de Exu, em Angola é chamado de Nzila e também chamado em Cuba de Eleguá, certo? Eu espero ter ajudado vocês, né, trazido algum esclarecimento a mais do que o nosso povo precisa, dessa carência de informação, e de forma lógica, explicando para vocês, equiparando isso com uma cultura mais antiga, pelo menos datada de livros, historicamente falando, com um povo também que era medieval, que tinha só um conhecimento daquele espaçamento pequeno, e esse povo Yorubá, depois que eles vão crescendo, depois a própria Yorubaland vai se formando e ainda assim com esses cultos ainda considerados medievais, o culto da energia da própria terra. Bom, só quem sabe é quem vai lá, só quem sabe é quem cultua o orixá para saber o quanto é forte a vibração dessa energia que a gente recebe e tem muito carinho de cultuar. Bom, pessoal, eu espero ter ajudado vocês, trazido nesse conteúdo informações de qualidade. Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês, pela audiência de vocês. Não esqueça de deixar o seu like. Obrigado e até um próximo vídeo.